Estamos de volta, a gente segue com as dicas de pintura hoje, um trabalho muito legal feito sobre o tecido estampado e a proposta é você fazer um barrado de fralda. Próximas orientações, a base da pintura a gente já passou no bloco anterior, né, Silmara? Isso, agora eu vou fazer aqui para soltar, deixar o pelinho meio solto, como se fosse dar o efeito do pelinho nele, né? Então eu vou colocar o branco com um pouquinho do cinza e o liner e vou puxando. Ó, vou deixando ele meio bagunçadinho. Vou aquarelar aqui um pouquinho a minha tinta com a água. Quando for colocar água, tem que tomar cuidado para não colocar muito, tá? Coloca um pouquinho, deixa ela meio aquareladinha e vem puxando os pelinhos, ó. Uns mais grossos, outros mais finos, meio bagunçadinho, tá? Um para lá, outro para cá, movimento aleatório, tá? Ó. Vai fazendo todo o pelinho dele. Um pouquinho de branco e um pouquinho de cinza. Aí você vai puxando, vai fazer todo o corpinho dele, tá? Ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho da flor, como que eu fiz a florzinha. Então, a flor eu coloquei o amarelo com o diluente. Vou fazer uma sombra do amarelo cádmio, venho aqui, com pouca tinta, faço uma sombrinha aqui na ponta da minha florzinha, ó. Não é na volta toda, é só na ponta e próximo do miolinho dela, ó. Coloquei aqui o amarelo cádmio, coloquei o branco no meio para iluminar, bem pouquinho, tá? Ó, faço, ilumino. Depois eu pego o liner e o terra queimada. Liner, terra queimada e vou puxar aqui uns risquinhos no meio dela, ó. Aqui até aquarelei demais, tá? Pode deixar menos aquarelado. Ó, tá? Depois eu venho, para fazer o miolinho dela, eu utilizei aqui o amarelo cádmio e um pouquinho do terra queimada. Os dois juntos no pincel, venho dando batidinhas na parte de baixo dela aqui, ó. Onde eu tenho mais sombra, ó, um pouquinho. Vou um pouquinho mais do que a metade do miolo e venho depois com verde, maçã e branco. E faço aqui a parte de cima, onde tá batendo uma luz maior, tá? Ó. Uma tinta sempre mistura com a outra, para não aparecer aonde foi feito o claro e o escuro, tá? Aqui eu tenho a minha florzinha, uma florzinha bem simples para fazer. E fica bem bonito. E fica bonitinho, né? Dá um volume, porque para você fazer a fraldinha tem que ser uma pintura bem delicada, né? É muito legal a ideia do tecido estampado, você usou de rosinhas, né? Isso. Que sempre agradam muito as flores pequenininhas. E aí os bichinhos. E o barrado eu fiz, que é o barrado da nossa amiga Filó Frigo, né? Beijo, Filó! Filó que logo faz É a mesma técnica dela, esse barradinho. Olha lá, né? gente. Então, o barrado recortado, né? Isso, barrado recortado. E aí você passa a termolina leitosa para não desviar, não desfiar. Isso. E aqui o bordado inglês. Então, lindo também esse, é outra florzinha. Então aqui eu vou fazer o lacinho. Então o lacinho eu vou sombrear aqui com o meu pitaia. Eu procuro sempre fazer a sombra com a cor que combine com a estampa, tá? Então é bom você estudar um pouquinho antes a cor que você vai usar para pintar o desenho antes de entrar com a tinta, tá? Então, às vezes, você fica bastante tempo pensando na cor, né, que você vai utilizar.
para uma cor conversar com a outra, né? Quando Senão- seca, você retoca essa pintura? Você reforça ela, Silmara? Isso, quando é que eu sempre trabalho com a tinta seca. Eu trabalho Secou a primeira seca. camada, você vem reforçando tudo. Isso. Por isso a diferença, a gente vê aqui o passo a passo, Isso. gente, a peça pronta bem mais em destaque. Por quê? Depois dessa primeira etapa que a gente está fazendo ao vivo, seca bem e você vem repetindo a pintura, tá? Para você reforçar e ter também. É, e mesmo Ela a bem luz, eu dou a luz sempre depois de seco também, Tá. né? Eu faço uma luz seca, eu vou fazer aqui no bracinho dele para mostrar mostrar. como. Isso. Então, lá assim eu coloquei o pitaia, tá? Depois, para profundidade, eu venho aqui com o meu berinjela e vou dar uma profundidade aqui no lacinho. Então, aqui, ó. Lacinho e em volta, ó. Tá? Venho com o berinjela e dou uma profundidade. É porque eu acostumei fazer assim, porque como eu pintava tela, eu fazia isso em tela. Então a gente vai... Você trouxe pro tecido, né? eu levei Claro, pro fazendo algumas tecido. adaptações. Então, para iluminar, o que que eu faço? Secou, tá toda seca a tinta, eu venho com o meu pincel seco também. Coloco um pouquinho do branco, descarrego e venho aqui, ó, faço uma luz, ó, e vou só esfregando o pincel aqui, ó. Você vai fazendo a luz. Ó. Por isso que eu gosto de fazer sempre quando ele tá seco. Depois de pronto, eu ilumino bem onde eu acho que eu preciso de luz. Ó. Venho, faço a luz aqui, tá? No lacinho dele, eu usei aqui o azul o azul celeste. Ficou bem bonito o lacinho dele também, né? Ficou, né? Ó, o azul celeste, também da mesma forma. Vou fazer aqui, ó, a volta do lacinho. A volta do lacinho você faz toda ela deixando aqui a pontinha dele bem suave. Então, o que que eu faço? Eu encosto lá a tinta, ó, e depois eu só venho puxando. Então, o meu pincel descarrega toda a tinta próxima lá do risco, Tá. tá? E venho com o meu azul marinho. Vou fazer todo esse sombreado nele. A maioria das etapas são sempre 3 cores, né? Sempre o tom tem bem clarinho, o intermediário e o mais escuro. Isso. Quando você for trabalhar o mais escuro, não faz todo o contorno, né? Tá. Você vai pôr ele em alguns lugares só, para dar para dar uma profundidade. Gente, vou divulgar os contatos da Silmara. Obrigada, viu, Silmara, mais uma vez pela Eu que presença. agradeço, Claro que aqui a tá? gente não vai conseguir finalizar a pintura, mas a dica é, fez a primeira camada, espera secar bem e vem com a segunda para você ter as cores bem reforçadas, tá bom? Telefone da Silmara Cortegoso no vídeo. A gente tem o e-mail também da nossa artesã e vocês podem procurar ela nas redes sociais, Então. Facebook, Instagram, né, Silmara? Isso, e eu tô, pessoal de Osasco, eu tô dando aula em Osasco, né? Que legal, pessoalzinho da região. Quem tiver interesse, né? Sucesso, ainda mais. Obrigada, nas aulas, Tati. viu? Graças Então, a quem for de Deus, Osasco e obrigada. região, e mais uma vez a gente mostra aí a peça pronta. Obrigada, viu, Silmara, pelo carinho de sempre. Imagina, Até mês que pra vem mim, com mais uma ótimo. dica. Obrigado. Arrasou, viu? como Tudo sempre, de bom, viu? Tudo de Parabéns. bom, sucesso. Amém.